Você é menos original do que imagina. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. E se a pessoa que você acredita ser não for realmente você? Pare por um instante e observe sua vida, suas opiniões, seus gostos, sua forma de se vestir, suas crenças, sua maneira de falar, sua visão de mundo. Agora faça uma pergunta desconfortável. Quantas dessas coisas foram realmente escolhidas por você? E quantas foram simplesmente absorvidas ao longo dos anos? Nós gostamos de acreditar que somos indivíduos únicos. Gostamos de pensar que nossas ideias nasceram de nossa própria reflexão, que nossas escolhas são fruto de nossa liberdade, que nossa personalidade é uma expressão autêntica de quem somos. Mas talvez essa seja uma das maiores ilusões da existência humana. Talvez você seja muito menos original do que imagina. Talvez eu também seja. Talvez todos nós sejamos. Desde o momento em que nascemos, começamos a ser moldados por forças que sequer percebemos. Primeiro vem a família. Antes mesmo de aprender a falar, já estamos observando, copiando, absorvendo. Aprendemos o que é certo e errado sem questionar. Aprendemos como devemos agir, como devemos nos comportar, como devemos sentir. Nossos pais não apenas nos ensinam palavras, eles nos ensinam uma forma de enxergar o mundo. E essa influência é tão profunda que muitas vezes carregamos suas crenças por décadas sem perceber. Depois vem a escola, os amigos, a sociedade, a cultura, a religião, a política, a internet. Cada ambiente deixa marcas invisíveis em nossa mente. Cada grupo nos oferece um modelo de comportamento. E lentamente, começamos a nos adaptar. Porque existe algo que o ser humano teme profundamente: a exclusão. Durante milhares de anos, ser rejeitado pelo grupo podia significar a morte. Nossos ancestrais dependiam da tribo para sobreviver. Por isso, nosso cérebro desenvolveu uma necessidade quase instintiva de pertencimento. Queremos ser aceitos. Queremos fazer parte. Queremos sentir que somos como os outros. E para conseguir isso, muitas vezes abrimos mão daquilo que somos, ou daquilo que poderíamos ser. O problema é que essa adaptação acontece de forma tão natural que raramente percebemos. Passamos a confundir influência com identidade. Passamos a chamar de personalidade aquilo que talvez seja apenas condicionamento. E é aqui que surge uma questão inquietante. Se retirássemos tudo aquilo que você aprendeu com os outros, o que sobraria? Quem você seria? Talvez essa pergunta seja mais difícil de responder do que parece, porque a maioria das pessoas passa a vida inteira construindo uma imagem de si mesma sem nunca investigar de onde ela veio. Elas sabem quem acreditam ser, mas não sabem por que se tornaram essa pessoa. E talvez seja justamente aí que começa a verdadeira jornada do autoconhecimento. Não quando você descobre novas características, mas quando começa a questionar aquelas que sempre considerou suas, porque a maior prisão nem sempre é aquela que conseguimos enxergar. Às vezes, a prisão mais poderosa é justamente aquela que confundimos com nossa própria identidade. Você provavelmente acredita que sabe quem é, afinal, passou a vida inteira convivendo consigo mesmo, conhece seus gostos, suas opiniões, seus medos, suas preferências, suas convicções. Quando alguém pergunta quem você é, a resposta parece óbvia. Você é você. Mas e se essa certeza for apenas uma ilusão? E se a pessoa que você acredita ser não passar de uma construção cuidadosamente montada ao longo dos anos? E se grande parte daquilo que chama de personalidade não tiver surgido de você, mas das pessoas que o cercaram? Essa ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas quanto mais profundamente olhamos para ela, mais difícil se torna ignorá-la. Pense em algo simples: seu gosto musical. Você realmente escolheu as músicas que gosta? Ou apenas cresceu ouvindo determinados sons em sua casa, entre seus amigos ou em sua geração? Pense em suas opiniões políticas. Elas nasceram de uma investigação profunda da realidade? Ou foram influenciadas pelo ambiente em que você cresceu? Pense em seus sonhos. Você realmente os escolheu? Ou apenas herdou aquilo que a sociedade definiu como sucesso? Talvez você queira dinheiro porque aprendeu que dinheiro significa valor.
Talvez queira status porque aprendeu que admiração significa felicidade. Talvez queira reconhecimento porque aprendeu que ser notado significa existir. A questão não é que essas coisas sejam necessariamente ruins. A questão é outra. Você realmente as escolheu? Ou apenas as absorveu? O filósofo raramente começa fazendo afirmações. Ele começa fazendo perguntas. E poucas perguntas são tão desconfortáveis quanto esta. Quanto daquilo que você chama de eu foi realmente criado por você? Desde o primeiro dia de vida, somos moldados por forças invisíveis. Antes mesmo de aprendermos a falar, já estamos aprendendo a imitar. Observamos nossos pais. Observamos seus gestos, suas reações, suas emoções, sua maneira de lidar com o mundo. Uma criança não nasce sabendo o que é certo ou errado. Ela aprende, ela observa, ela absorve, ela copia, e isso é necessário. Sem essa capacidade, nenhuma criança sobreviveria. A imitação é uma das ferramentas mais importantes da evolução humana. Aprendemos observando os outros. Mas existe um preço escondido nesse processo. Porque aquilo que começa como aprendizado muitas vezes termina como identidade. Passamos tanto tempo repetindo determinados comportamentos que acabamos acreditando que eles nasceram de nós. Uma criança que cresce em um ambiente onde demonstrar emoções é sinal de fraqueza pode se tornar um adulto emocionalmente fechado. Não porque escolheu ser assim, mas porque aprendeu que essa era a forma correta de existir. Outra criança pode crescer ouvindo que precisa agradar todo mundo. Anos depois, ela se torna incapaz de dizer não. Não porque essa seja sua verdadeira natureza, mas porque foi condicionada a acreditar que sua aceitação depende disso. E assim seguimos acumulando camadas. Camadas de expectativas. Camadas de crenças. Camadas de comportamentos. Camadas de medos. Camadas de máscaras. Até que chega um momento em que já não sabemos mais onde termina a influência dos outros e onde começamos nós mesmos. Foi exatamente essa questão que intrigou um dos pensadores mais influentes do século XX. Carl Jung acreditava que a maioria das pessoas vive sem conhecer sua verdadeira natureza. Segundo Jung, existe uma parte da nossa identidade que mostramos ao mundo. Uma versão cuidadosamente adaptada para ser aceita pela sociedade. Ele chamou essa parte de persona. A palavra vem do latim e era usada para descrever as máscaras utilizadas pelos atores nos teatros da antiguidade. Os atores colocavam uma máscara sobre o rosto para representar um personagem. A plateia não via a pessoa real. Via apenas o papel que ela estava desempenhando. Jung acreditava que fazemos algo muito parecido. Criamos personagens. Criamos versões de nós mesmos. Criamos identidades socialmente aceitáveis. E então passamos a viver através delas. O problema é que, depois de muitos anos usando a máscara, começamos a esquecer que ela existe. Passamos a acreditar que somos o personagem. Imagine um advogado. Durante anos, ele aprende a transmitir confiança, segurança, controle, autoridade. Essas características são importantes para a sua profissão, mas com o tempo, ele pode acabar levando esse personagem para todos os aspectos da vida, mesmo quando está sozinho, mesmo quando está vulnerável, mesmo quando está sofrendo. Ele já não consegue separar quem é daquilo que representa. A máscara se fundiu ao rosto. Mas isso não acontece apenas com advogados. Acontece com todos nós. Existe a máscara do homem forte, a máscara da mulher perfeita, a máscara do rebelde, a máscara do intelectual, a máscara do bem-sucedido, a máscara do engraçado, a máscara da pessoa que sempre está bem. Cada sociedade recompensa determinados comportamentos, e nós aprendemos rapidamente quais são eles. Aprendemos o que gera aprovação, aprendemos o que gera elogios, aprendemos o que gera pertencimento, e começamos a moldar nossa personalidade em torno dessas recompensas. Nas redes sociais, esse fenômeno se tornou ainda mais evidente. Hoje, milhões de pessoas passam horas construindo versões cuidadosamente editadas de si mesmas. Mostram apenas os melhores momentos, as melhores fotos, as melhores opiniões, as melhores conquistas. A versão publicada raramente corresponde à realidade completa.
Mas isso não importa, porque o objetivo não é mostrar quem você é. O objetivo é mostrar quem será aceito. E quanto mais curtidas essa versão recebe, mais ela se fortalece, mais ela cresce, mais ela substitui a pessoa real. A tragédia é que muitas vezes o próprio indivíduo já não consegue perceber a diferença. Ele passa a vida inteira tentando sustentar uma identidade que nunca escolheu conscientemente. Uma identidade criada para agradar, para impressionar, para sobreviver socialmente. E isso gera um fenômeno curioso. Muitas pessoas chegam à idade adulta sentindo um vazio que não conseguem explicar. Elas possuem emprego, possuem amigos, possuem objetivos, possuem uma rotina. Mas existe uma sensação persistente de que algo está errado, como se estivessem vivendo a vida de outra pessoa. Como se fossem atores presos em um papel que nunca tiveram coragem de abandonar. Jung observou esse conflito repetidamente e acreditava que esse era um dos grandes sofrimentos da vida moderna. Porque existe uma diferença enorme entre adaptação e autenticidade. A adaptação ajuda você a funcionar na sociedade, mas a autenticidade ajuda você a encontrar sentido. Quando toda a sua energia é investida em manter uma máscara, sobra muito pouco espaço para descobrir quem realmente existe por trás dela. E talvez a pergunta mais importante desta reflexão seja justamente esta: se todas as suas máscaras desaparecessem amanhã, se desaparecessem as expectativas da sociedade, as opiniões da família, a necessidade de agradar, o medo de ser julgado, o desejo de impressionar, quem sobraria? Quem você seria? Poucas pessoas conseguem responder imediatamente. E talvez isso revele algo inquietante. Talvez a maior parte da nossa vida tenha sido dedicada a construir um personagem, não a descobrir uma identidade. Mas a história não termina aqui, porque, segundo Jung, existe uma razão ainda mais profunda para continuarmos usando essas máscaras. Uma razão escondida nas partes de nós mesmos que passamos a vida tentando esconder. E é justamente nessa região obscura da mente humana que encontraremos a próxima peça desse quebra-cabeça, uma identidade construída para conquistar aceitação. Uma persona. Um personagem cuidadosamente moldado para funcionar no mundo. Mas toda máscara produz uma consequência inevitável. Se existe algo que mostramos, também existe algo que escondemos. E foi justamente nesse ponto que Carl Jung encontrou uma das descobertas mais inquietantes da psicologia. Segundo ele, cada qualidade que tentamos rejeitar em nós mesmos não desaparece. Ela apenas é empurrada para as profundezas da mente. Lá, longe da consciência, forma-se aquilo que Jung chamou de sombra. A sombra é composta por tudo aquilo que você não quer admitir sobre si mesmo. Seus impulsos reprimidos, seus desejos proibidos, suas emoções negadas, seus medos, suas fraquezas, sua raiva, sua inveja, seu orgulho, sua vaidade. Tudo aquilo que ameaça a imagem que você construiu de si mesmo. Porque existe algo curioso sobre o ser humano. Nós não apenas queremos ser aceitos pelos outros, também queremos ser aceitos por nós mesmos. Queremos acreditar que somos bons, justos, racionais, coerentes, virtuosos. E para preservar essa imagem, começamos a esconder tudo aquilo que a contradiz. Uma criança aprende rapidamente quais comportamentos são aprovados. Quando ela demonstra certas emoções, recebe elogios. Quando demonstra outras, recebe repreensão. Pouco a pouco, ela aprende uma lição silenciosa. Algumas partes de mim são aceitáveis, outras não. Então começa a repressão. O menino que ouviu a vida inteira que homens não choram, aprende a esconder sua vulnerabilidade. A menina que cresceu ouvindo que precisa ser gentil o tempo todo aprende a reprimir sua raiva. A pessoa que foi ensinada a agradar os outros aprende a esconder seus desejos. Essas características não desaparecem. Apenas são empurradas para o porão da mente. E é justamente aí que começa o problema. Porque aquilo que é reprimido não deixa de existir. Pelo contrário, muitas vezes se torna ainda mais poderoso. Imagine tentar manter uma bola submersa em uma piscina. Você consegue fazer isso por algum tempo, mas precisa exercer força constante.
E quanto mais tempo a mantém debaixo d'água, maior será a pressão acumulada. Até que, em algum momento, ela escapa e salta para a superfície com violência. A sombra funciona de maneira semelhante. Quanto mais tentamos negar certas partes de nós mesmos, mais energia gastamos para mantê-las escondidas. E, eventualmente, elas encontram uma forma de retornar. Às vezes, através de explosões emocionais. Às vezes, através da ansiedade. Às vezes, através da autossabotagem. Às vezes, através de comportamentos que nem conseguimos explicar. Você provavelmente já conheceu alguém que se apresenta como extremamente calmo, mas explode por motivos insignificantes. Ou alguém que vive pregando humildade, mas demonstra uma necessidade desesperada de reconhecimento. Ou alguém que condena certos comportamentos nos outros, enquanto pratica exatamente os mesmos comportamentos em segredo. Essas contradições fazem parte da condição humana, porque ninguém consegue eliminar completamente sua sombra. Ela continua existindo, observando, esperando, influenciando, mesmo quando fingimos que não está lá. Mas existe um aspecto ainda mais fascinante. Jung acreditava que frequentemente enxergamos nossa própria sombra nos outros. Chamamos isso de projeção. A projeção acontece quando atribuímos aos outros características que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa profundamente invejosa pode passar a vida acusando os outros de inveja. Uma pessoa arrogante pode enxergar arrogância em todos ao seu redor. Uma pessoa mentirosa pode desconfiar constantemente das intenções alheias. Sem perceber, ela está olhando para um espelho. O que a incomoda não é necessariamente o outro. É aquilo que o outro desperta dentro dela. Por isso, algumas pessoas provocam reações emocionais tão intensas. Elas tocam partes de nós que preferiríamos ignorar. Partes que enterramos. Partes que rejeitamos. Partes que não combinam com a imagem que construímos de nós mesmos. Pense em alguém que desperta uma antipatia imediata em você. Talvez uma pessoa excessivamente confiante. Talvez alguém que fala o que pensa. Talvez alguém ambicioso. Talvez alguém egoísta. Agora faça uma pergunta desconfortável. Existe alguma possibilidade de que essa característica também exista, em algum grau, dentro de você? Jung acreditava que muitas vezes a resposta era sim. Não sempre, mas com muito mais frequência do que gostaríamos de admitir. Porque aquilo que rejeitamos com intensidade costuma revelar algo sobre nossa própria psique. E aqui chegamos a uma das maiores ironias da vida. A maioria das pessoas acredita que o autoconhecimento consiste em descobrir qualidades positivas, descobrir talentos, descobrir virtudes, descobrir potencial. Mas Jung enxergava a questão de forma diferente. Para ele, o verdadeiro autoconhecimento começa quando encontramos aquilo que não queremos encontrar, quando olhamos para nossas contradições, quando reconhecemos nossas fraquezas, quando encaramos aspectos que preferiríamos esconder. Esse processo não é agradável. Na verdade, pode ser profundamente doloroso, porque significa abandonar a fantasia de perfeição. Significa aceitar que somos mais complexos do que imaginávamos, que somos capazes de generosidade e egoísmo, de coragem e covardia, de amor e crueldade, de honestidade e manipulação, tudo coexistindo dentro da mesma pessoa. Mas existe uma liberdade enorme nessa descoberta, porque quando você reconhece sua sombra, ela perde parte do poder que exercia sobre você. Aquilo que está consciente pode ser compreendido, pode ser administrado, pode ser integrado. O verdadeiro perigo não está em possuir uma sombra. Todos possuem. O verdadeiro perigo está em acreditar que você não possui uma. É justamente nesse momento que ela passa a controlar suas decisões, sem que você perceba. A pessoa que acredita ser incapaz de agir por orgulho, muitas vezes é dominada pelo orgulho. A pessoa que acredita ser incapaz de sentir inveja, muitas vezes é controlada pela inveja. A pessoa que acredita ser incapaz de cometer erros, frequentemente, se torna escrava deles. Porque aquilo que não reconhecemos em nós mesmos, ganha liberdade para agir nas sombras. E talvez seja por isso que tantas pessoas passam décadas sem entender a própria vida. Elas observam os resultados, observam os conflitos,
observam os fracassos, observam os relacionamentos que se repetem, mas nunca investigam a origem, nunca descem aos porões da própria mente, nunca perguntam quais forças invisíveis estão conduzindo suas escolhas. Continuam vivendo através da persona, enquanto a sombra dirige silenciosamente os bastidores. Mas Jung acreditava que existe um caminho além desse conflito, um caminho que não consiste em destruir a persona nem eliminar a sombra, mas em reconciliar essas partes, em construir uma identidade mais verdadeira, mais consciente, mais completa. Ao longo desta reflexão, percorremos um caminho desconfortável. Primeiro, questionamos a ideia de que nossa personalidade é algo totalmente original. Depois, mergulhamos no conceito da sombra, essa região oculta da mente onde armazenamos tudo aquilo que não queremos reconhecer em nós mesmos. Mas agora chegamos à pergunta mais importante de todas. O que fazer com esse conhecimento? Se a persona não é toda a verdade, e se a sombra continua agindo silenciosamente dentro de nós, quem somos afinal? Carl Jung acreditava que a maior tarefa da vida humana não era alcançar sucesso, não era conquistar riqueza, não era ganhar admiração, era tornar-se quem realmente somos. Parece uma frase simples, mas talvez seja uma das tarefas mais difíceis que existem, porque o mundo inteiro está constantemente tentando nos transformar em outra coisa. Desde a infância, somos pressionados a nos encaixar, a seguir caminhos já estabelecidos, a reproduzir comportamentos aprovados, a buscar objetivos que muitas vezes nem escolhemos. E sem perceber, passamos anos construindo uma identidade baseada em expectativas externas. Primeiro queremos agradar os pais, depois queremos agradar os amigos, depois queremos agradar a sociedade, depois queremos agradar desconhecidos na internet. E no meio desse processo, acabamos perdendo contato com nós mesmos. Existe uma cena curiosa que acontece na vida de muitas pessoas. Ela costuma surgir na juventude, na meia-idade ou até mesmo na velhice. Um momento silencioso em que alguém para e pensa: por que estou fazendo tudo isso? Por que quero exatamente essas coisas? Quem decidiu que este deveria ser meu caminho? É uma pergunta perigosa, porque ela ameaça toda a estrutura da identidade construída ao longo dos anos. Mas também é uma pergunta libertadora, porque é o início do despertar. Muitas pessoas passam a vida inteira sem fazê-la. Vivem seguindo roteiros, buscando metas que herdaram, defendendo opiniões que absorveram, perseguindo sonhos que nunca examinaram profundamente. E então chegam ao final da jornada carregando uma sensação difícil de explicar. Uma sensação de que estiveram presentes em sua própria vida, mas nunca realmente viveram. Como atores que passaram décadas interpretando um papel. Jung acreditava que existe um caminho diferente. Ele chamou esse caminho de individuação. A individuação não significa se tornar perfeito. Não significa eliminar defeitos. Não significa se transformar em alguém superior. Significa tornar-se inteiro. Significa reconhecer todas as partes de si mesmo. As partes que você gosta e as partes que prefere esconder. Significa abandonar a guerra interna. Porque enquanto você luta contra a sua própria natureza, não existe paz. Existe apenas conflito. Imagine alguém que passou a vida tentando parecer forte. Sempre forte. Inabalável. Imperturbável. Essa pessoa gasta uma quantidade enorme de energia escondendo sua vulnerabilidade. Mas quando finalmente aceita que também pode ser frágil, algo muda. Ela deixa de lutar contra uma parte de si mesma. E essa aceitação gera uma força muito maior do que qualquer máscara poderia oferecer. O mesmo vale para todas as outras características humanas. Coragem não é a ausência de medo. É a capacidade de reconhecer o medo sem ser dominado por ele. Maturidade não é a ausência de falhas. É a capacidade de enxergá-las com honestidade. Sabedoria não é acreditar que sabe tudo. É reconhecer aquilo que ainda desconhece. Talvez o maior erro da cultura moderna seja vender a ideia de que devemos construir uma versão idealizada de nós mesmos. Uma versão impecável. Sempre produtiva. Sempre motivada. Sempre feliz. Sempre correta. Mas seres humanos não funcionam assim. Somos contraditórios, complexos, incompletos,
E talvez seja justamente isso que nos torna humanos. A busca pela perfeição frequentemente nos afasta da autenticidade. Quanto mais tentamos parecer perfeitos, mais máscaras criamos. Quanto mais máscaras criamos, mais distante ficamos de quem realmente somos. E então surge uma pergunta inevitável. Se você removesse todas as expectativas que os outros colocaram sobre sua vida, quem restaria? Se ninguém fosse julgá-lo, se ninguém fosse criticá-lo, se ninguém fosse desaprová-lo, você continuaria perseguindo os mesmos objetivos? Continuaria defendendo as mesmas opiniões? Continuaria vivendo da mesma forma? Poucas perguntas revelam tanto sobre uma pessoa quanto essa, porque elas nos obrigam a confrontar algo que normalmente evitamos: a possibilidade de que muitas das nossas escolhas nunca tenham sido realmente nossas. Mas isso não deve ser motivo de desespero. Pelo contrário, é uma oportunidade. Porque o autoconhecimento não acontece quando descobrimos quem somos. Ele acontece quando começamos a questionar quem acreditávamos ser. Talvez você descubra que certas opiniões não eram suas. Talvez descubra que certos sonhos não eram seus. Talvez descubra que algumas ambições foram herdadas, que alguns medos foram aprendidos, que algumas limitações foram impostas. E essa descoberta pode ser dolorosa, mas também pode ser profundamente libertadora. Porque a partir desse momento surge algo novo, a possibilidade de escolha. Pela primeira vez, você pode decidir conscientemente quem deseja ser. Não baseado em expectativas, não baseado em aprovação, não baseado em medo, mas baseado em uma compreensão mais profunda de si mesmo. E talvez seja exatamente isso que Jung tentava nos ensinar. A jornada da vida não consiste em criar uma identidade, consiste em descobri-la. Não consiste em acumular máscaras, consiste em removê-las. Não consiste em fugir da sombra, consiste em compreendê-la. E não consiste em se tornar outra pessoa. Consiste em se aproximar daquilo que você sempre foi. Essa não é uma tarefa que termina em um dia, nem em um mês, nem em um ano. Talvez dure a vida inteira, mas talvez essa seja justamente a beleza da existência. Estamos sempre nos tornando, sempre descobrindo, sempre revelando camadas ocultas de nós mesmos. E quanto mais honestamente encaramos essa jornada, mais próximos chegamos da liberdade. Porque a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que queremos. A verdadeira liberdade é deixar de viver como alguém que não somos. E antes de encerrar esta reflexão, vale lembrar a pergunta que atravessou todo este vídeo: quanto da sua personalidade realmente pertence a você? Talvez você nunca encontre uma resposta definitiva, mas o simples ato de fazer essa pergunta já pode transformar a forma como enxerga a própria vida. Se esta reflexão trouxe uma nova perspectiva para você, deixe seu comentário compartilhando suas ideias. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas jornadas filosóficas. E lembre-se, a maior descoberta que um ser humano pode fazer não é sobre o mundo, é sobre si mesmo. Até o próximo vídeo.